Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No tempo do rei Davi, se valorizava a valentia e a habilidade. Quando Nabucodonosor da Babilônia, por fim, perdeu a paciência e veio contra Judá e destruiu Jerusalém, primeiro cercou e... Enfim, tudo foi feito gradativamente. Por fim, ele destruiu a cidade, as muralhas, o templo e matou a maior parte das pessoas. Mas antes ele já tinha levado o contingente do cativeiro. E por alguma razão da soberania de Deus, o Senhor fez com que a elite, os nobres, os sacerdotes, os habilidosos, os profissionais e artífices fossem preservados. Os escribas, pessoas que tinham saber e cultura, inclusive os livros, tudo isso foi levado quando o rei Joaquim, com bom senso, se rendeu. Ele tinha 18 anos de idade, era o rei no lugar do pai, o país estava arrasado e então vieram os babilônicos e o rei Joaquim se rendeu pacificamente, ele e toda a elite. O Nabucodonosor levou, tratando muito bem esses cativos, entre eles o Daniel, estava ali a elite. O rei Joaquim inicialmente ficou como cativo por 37 anos no cativeiro, portanto 37 mais 18, 55 anos, ele foi libertado e se tornou um rei lá, como um rei, o trato de um rei na Babilônia, a honra de um rei, assentou-se ao lado do rei Nabucodonosor nas refeições, toda a honra e uma pensão vitalícia. Não sabemos quanto tempo ele viveu, com quantos anos ele morreu, mas ele foi provavelmente o avô do Zorobabel e de quem Jesus descendeu. O Joaquim fez a coisa mais certa. Ele não prestava, não. A Bíblia diz que ele fez um mau governo nos poucos meses que ele reinou. Mas ele se entregou. Foi o bom senso. Esse bom senso que muitos governantes não têm hoje. Querem aproveitar a situação e irresponsavelmente falam grosso e arrastam o país ao fracasso. Os outros reis fizeram isso, todos os reis parentes do Joaquim fizeram isso, acabaram por atrair a ira do Nabucodonosor, que veio e destruiu realmente Jerusalém. A atitude correta foi a rendição. A rendição preservou a família real, de onde nasceria Jesus. A rendição do rei Joaquim preservou os livros sagrados, e hoje nós temos a Bíblia preservada. A rendição do rei Joaquim trouxe como consequência a preservação da cultura, dos escritos e das pessoas que sabiam escrever, o profeta Daniel entre eles. Enfim, foi uma grande coisa que ele fez, a coisa mais acertada, aquela rendição. E Deus, na sua soberania, preservou o que havia de melhor em Judá, e o resto acabou, foi destinado à destruição e à matança. Os poucos que sobravam iam morrendo nas carnificinas entre os judeus mesmos, até que o restante foi para o Egito, onde terminaram de morrer. Lá eles levaram o profeta Jeremias e provavelmente mataram Jeremias lá no cativeiro. Por rebeldia, eles foram morrendo. E Deus foi preservando o que havia de melhor. Deus sempre quis valorizar o seu povo e ordenou
quando eles entraram na terra de Canaã. Não guardem nada da cultura desses povos. Não preservem nenhuma imagem desses povos. Vocês não se misturem com esses povos. Não aprendam nem a língua deles. Não se casem com eles, nem eles com vocês. Se separem, isto é, se santifiquem. Naquela dispensação do Antigo Testamento, que não está em vigor hoje para nós, estamos debaixo da égide do Novo Testamento, e no Antigo Testamento, santificação era se separar fisicamente para não sofrer a influência daqueles povos. Os israelitas fizeram, se misturaram, sofreram influência e depois aqueles povos vieram a castigar e a trazer muito estrago para Israel. Mas houve uma época de ouro, que foi a época do rei Davi. E depois então da época dos juízes veio a época dos reis. O Saul constituiu o reino e depois, mesmo ele se afastando, Deus preservou o reino e passou para Davi. Davi foi um rei que foi organizando o povo de acordo com a vontade de Deus. E algo muito interessante aconteceu na época do rei Davi. Ele organizou o povo de uma maneira diferente dos outros povos. Ele organizou o povo por tribos, por famílias, e também os sacerdotes e levitas por suas funções e famílias, e mandou, por fim, contar o povo. Ele mandou identificar o povo. E em 1 Crônicas, no capítulo 8, eu queria ressaltar aqui, quando descreve a tribo de Benjamim, o versículo 40 diz que os filhos de Ulão foram homens valentes e flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150, e todos eles foram descendentes de Benjamim. Homens valentes. Benjamim deu origem a esse valor que para eles era muito importante, valentia. E Davi preservou isso, aproveitou algo daquilo e gerou um modelo de valentes que foi sendo levado para outros, e aquilo se multiplicou, como Deus quer no discipulado, que a gente se consagre, se santifique e passe para outros essa vida santificada. É o que Deus quer de nós. Isso é uma valentia espiritual, você ter coragem de viver o padrão de Deus totalmente separado do mundo e passar isso para seus filhos e seus discípulos. Isso é de Deus, a ordem do Senhor para a gente se santificar e passar adiante esse modelo de santificação. Infelizmente não é o que acontece nas igrejas. As igrejas querem número, quantidade, se enchem e não hesitam em trazer tudo do mundo, a moda do mundo, as roupas do mundo, as coisas todas do mundo, o linguajar do mundo, os modelos de shows do mundo, tudo para dentro da igreja, infelizmente, em nossos dias. Mas na época de Davi, se valorizava aquilo que era importante. No capítulo seguinte, 1 Crônicas 9, falando dos sacerdotes, no versículo 13 diz que todos eles, cabeças de suas famílias, foram 1.760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Olha que coisa bonita. Sacerdotes eram sustentados, eram exortados e recebiam liderança de sacerdotes consagrados a Deus para modelo, para eles se prepararem, se consagrarem para fazerem o seu mistério ali na casa de Deus. Os sacerdotes eram fundamentais na época de Davi. Eles eram muito importantes. Toda a bênção de Deus para o restante do povo dependia da atuação séria dos sacerdotes.
Nós devemos orar hoje pelos líderes, pastores que sofrem tanta influência e pressão. O mundo ataca muito os líderes e pastores, e o povo de Deus deve procurar orar para que eles entendam o que Deus quer, que não é ajuntamento de qualquer jeito, mas é uma formação de discípulos, de pessoas capazes para também servir a Deus e trabalhar e ganhar outros e cuidar de outros. É o que Deus está querendo para nós. Que sejamos valentes em viver a santidade de Deus e que passemos isso para os outros e nos preparemos nessa tarefa de fazer discípulos, de transmitir para outros esse padrão que Deus nos entregou. Que você entenda isso e se encaixe dentro dessa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. É o melhor para nós.